Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui eu vou responder um comentário que eu recebi hoje, né, de uma pessoa que estava defendendo Paulo, porque eu falei daquelas coisas no vídeo anterior, né, aliás, nos vídeos anteriores, né, que eu estou abordando o paulinismo, e essa pessoa me citou dois versículos da Bíblia. O primeiro é Romanos 10:4. Ele disse que o fim da lei é Cristo e que eu deveria estudar e ler Hebreus 7:12, ok? Aliás, ele não mandou estudar, ele mandou eu ler. Leia Hebreus 7:12. Há anos aqui nesse canal, pessoal, eu falo que tem uma diferença entre ler e estudar. Ler não é estudar, são coisas diferentes. E eu me baseio nisso, inclusive, eu aprendi isso com aquele teólogo espírita, que eu gostava muito dele, o professor Severino Celestino, da Universidade Federal da Paraíba. Ele falava assim, quando as pessoas falavam para ele, lê Deuteronômio 28, ele falava, não, eu não li Deuteronômio 28, eu estudei Deuteronômio 28, porque é diferente. Ler, você pode chegar a qualquer conclusão lendo. Agora, estudar é outros 500. E eu acho engraçado que eles não estudam, né? Eles só leem a Bíblia. Ler a Bíblia, todo mundo lê, pessoal. Agora, se ler a Bíblia fosse alguma coisa, não tinha tantas igrejas diferentes, pregando até coisas opostas umas das outras, tá? Então, vamos estudar esses dois versículos? Primeiro, o fim da lei é Cristo. Primeiro, que autoridade o Paulo tinha para abolir a lei de Deus? É uma pergunta honesta que eu faço. Quer dizer, que Deus dá uma lei, ele levanta profetas para pregar essa lei e exortar o povo a voltar a seguir essa lei, a Torá. Chega Jesus, que supostamente é o Filho de Deus, para os cristãos é o Filho de Deus, Jesus fala, eu não vim abolir a lei não, eu vim cumprir. E até que o céu e terra passe, nem um jota, nem um tio será excluído da lei. E aquele que pregar e ensinar o contrário será o menor no reino dos céus. Qualquer um que violar o menorzinho dos mandamentos vai ser o menor no reino dos céus. Pergunta, Jesus mentiu? Porque aí chega Paulo, ele dá a entender o oposto, tá? Vou começar aqui primeiro, só inicialmente falando que dá a entender, porque não é isso que Paulo está dizendo. E os cristãos aceitam isso? Vem cá, cristãos, quem que vocês seguem afinal? É o Deus do Velho Testamento? É Jesus Cristo, Filho de Deus? Ou é o Paulinho? Quer dizer, então, que Paulo era apenas um mero mortal, ele tem mais autoridade que Deus e Jesus. Ele pode chegar e falar, a lei foi abolida. Complicado, né, pessoal? É por isso que eu falo, no Brasil não tem cristãos, tem paulinos, é diferente. Agora, já que esse rapaz falou que o fim da lei é Cristo, eu vou ler aqui para vocês, eu vou anotar aqui, ó, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Onde ele diz assim, ó. Difícil ler aqui, ó. Vou ler a partir do 8, que eu não estou achando o 9 aqui, ó. A ele, Jesus Cristo, embora não tenham visto, há mais. Nele, apesar de não teres visto, mas crendo, vos rejubilais com alegria inefável e gloriosa. Pois se alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Então o que Pedro está dizendo? Ó? O fim da vossa fé o fim, estou colocando em vermelho, tá? Do mesmo jeito para vocês verem. Da vossa fé é a salvação de vossas almas. Então, se eu for tomar aqui o termo fim, como esse rapaz toma, e a maioria das igrejas, que é o fim da lei é Cristo, aqui eu vou tomar do mesmo jeito, porque é a mesma palavra em grego, essa palavrinha aqui, ó, telos. Telos, fim. Então eu posso dizer que o ateísmo é a salvação. Ó, pessoal, todo mundo vira ateu, para de crer em Deus, em Jesus, que vocês vão ser salvos, porque Pedro disse, ó, o fim da vossa fé é a salvação de vossas almas. E aí, como é que fica? Então é só eu perder a fé em Deus que eu vou ser salvo. Então, eu não acredito mais em Deus, nem em Jesus, aí sim eu vou ser salvo. Vocês percebem como isso é até imbecil, pessoal? Pois é o mesmo termo, telos, tanto aqui quanto aqui. Sabe por quê, pessoal? Porque esse termo telos, ele não é fim no sentido que nós temos. Ele até significa fim. Mas o fim aqui, pessoal, é no sentido de objetivo, finalidade. Tanto que a Bíblia de Jerusalém, ela traduz assim, ó, finalidade, objetivo. Não é o fim no sentido que o rapaz está falando, e como a maioria das igrejas prega e ensina errado. Elas estão pregando que o fim da lei, exatamente como diz lá em Daniel 7. Ele tentará mudar os tempos e a lei. E toda a igreja abraça isso, abraçadinha com a anomia, o fim da lei. Só que fim aqui, que é telos, é objetivo, finalidade. Se eu falar assim para vocês, ó, o fim do meu canal O fim do meu canal
é ensinar. O meu canal tem um fim, ele tem um objetivo. O objetivo do meu canal é ensinar exegese, teologia. Eu estou dizendo que o meu canal acabou? Não, é que o meu canal tem por fim, ou por finalidade, ensinar teologia. Mesmo em português, esse termo fim tem esse sentido. Você pode falar assim, se eu chegar, por exemplo, na sua casa, sei lá, fazendo a janta. Você está fazendo a janta por quê? Porque você tem por fim alimentar a sua família. Fim, não é fim. Mas aí eles aprendem errado, retransmitem errado e vão contra o próprio Deus do Velho Testamento e vão contra o próprio Jesus. E contra, aqui no caso, o próprio Paulo também, porque ele não falou fim no sentido de acabar. Tanto que na própria epístola de Romanos, ele fala assim, acabamos com a lei pela fé? De maneira nenhuma. Eu não sei se é no mesmo capítulo. Aqui, ó, Romanos 7:12, de modo que a lei é santa e santo, justo e bom o preceito. Romanos 7, versículo 1. Que diremos então? Que a lei é pecado? De maneira nenhuma. Mas tem um outro versículo aqui no próprio Romanos que ele fala, abolimos a lei pela fé? Ele fala de maneira nenhuma. Eu não vou lembrar de cabeça qual é a lei, o versículo, pessoal, mas está em Romanos. Então eu pergunto, Paulo era bipolar? Porque ele fala assim, abolimos a lei pela fé? Abolir, finalizar, acabar com a lei. Ele fala de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então como é que ele ia falar no mesmo livro que o fim da lei é Cristo e que não aboliu a lei? Vocês viram como os cristãos são confusos? Mesmo tendo essa contradição, no mesmo aparente contradição, eles se apegam a isso daqui com incidente, para dar a entender que a lei foi abolida. Sendo que o mesmo Paulo fala. Eu vou até escrever aqui, depois eu coloco aí nos comentários do versículo. Abolimos a lei pela fé? Então, abolimos a lei pela fé? Paulo pergunta. Aí ele diz, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Está no mesmo livro. Mesmo livro, Romanos. Então como que o fim da lei é Cristo? Você viu como as igrejas aprendem errado, ensinam errado, enchem os bolsos de dinheiro com dizimistas e fiéis, de oferta, e fogueira santa e não sei o quê, e ainda levam toda a comunidade cristã a ser anomista, a ser contra Deus, Jesus e Paulo. E aí depois eu que sou errado. É engraçado essas pessoas que querem ensinar o Pai Nosso ao vigário que vem aqui no meu canal, mas tudo bem. Vamos ver agora lá o versículo de Hebreus, que o rapaz citou. Leia Hebreus 7. Eu digo, não, eu não leio, eu estudo. Hebreus 7, vamos ler. Hebreus 7, 12. É outro versículo que eles usam para dizer que a lei foi abolida. Hebreus, capítulo 7, 12. Mudando o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Tá? Então vamos anotar aqui, ó. Mudando o sacerdócio, muda-se a lei. As mesmas pessoas que vêm aqui no meu canal falar assim que eu estou ignorando o contexto, elas não fazem a menor análise do contexto de Hebreus. O que Hebreus está falando aqui do contexto? Sacerdócio. O que ele diz desde o primeiro capítulo? Que Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é o que o autor de Hebreus fala nesses capítulos, que Jesus é o novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? E o que fazia um sacerdote? O próprio termo sacerdote significa aquele que oferece sacrifícios. Ou aquele que oferece sacrifícios. E o que o autor de Hebreus diz no contexto? Que os sacerdotes ofereciam sacrifícios constantemente.
Mas aí Cristo já fez um sacrifício perfeito. Então não precisava mais ter sacerdotes. Ele chega a dizer que Cristo, se estivesse na terra, nem sacerdote ele seria, porque ele não é descendente de Levi, mas ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a visão do autor de Hebreus. Então Cristo já fez um sacerdócio, um sacrifício perfeito, como um sacerdote celestial. Ou seja, ele é o sacerdote e acabou os sacrifícios. Então quando o autor de Hebreus fala aqui, ó, mudando o sacerdócio, muda-se a lei, ele está falando do quê? Que a lei foi abolida? Não, pessoal, ele está falando que houve uma mudança na lei acerca de sacrifícios. Porque já não precisava mais dos sacerdotes oferecerem sacrifícios, se no entendimento do autor, Cristo é o novo sacerdote e ele já fez um sacrifício por toda a humanidade. Então, se Cristo é o novo sacerdote, é essa mudança da lei que se aplica. Aonde o autor de Hebreus está dando a entender que foi mudada a lei de Moisés toda? Não está. Meu gatinho derrubando as coisas aqui, pessoal. Dá até fogo. Não dá. Então eles pegam um versículo isolado, eles ignoram todo esse contexto aqui do que o autor de Hebreus está falando para dizer que a lei foi abolida. E depois o herege sou eu. Eles seguem direitinho aquilo que eles entendem como um anticristo, alguém que aboliria a lei de Deus. E depois eu que sou herege. Tá bom, pessoal? Então mais um vídeo aqui do paulinismo para a gente estudar. O fim da lei é Cristo, é o objetivo, finalidade. Tanto que as Bíblias modernas já traduzem assim, tá? Para evitar esse equívoco. E aqui mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei, é a lei de sacerdócio, de sacrifícios que o autor de Hebreus está falando, não da lei toda de Moisés. Gostou do vídeo? Dá um like aí, isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.